Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os empregados pegaram no empregado, os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo-o em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória na liturgia, memória litúrgica de um grande santo dos inícios do cristianismo, santo mártir, né? Por isso a cor vermelha do paramento sacerdotal, para mostrar esta celebração, né, do sangue dos mártires. São Justino, também chamado Justino filósofo. Por quê? Porque Justino, ele era um filósofo pagão e de repente ele se converte ao cristianismo e passa a defender os cristãos, né? Ele escreve basicamente duas grandes obras, né, chamada Apologias, né? Ali ele faz uma defesa de modo especial à Eucaristia e uma defesa ao sacramento do batismo, né? E também ele escreve uma obra chamada Diálogo com Trifão. Trifão era um judeu, né? E ali ele defende que Jesus é o Messias. Nós sabemos que os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias, né? Para os judeus, o Messias ainda está para vir, ainda está para chegar. Então ele defende Jesus como Messias, como o Senhor. E defende a fé dos pagãos, né? Os pagãos, eles não creem em Deus. Os pagãos, eles não acreditam em Deus. Os pagãos têm lá o seu modo de viver, a sua maneira de viver. E então São Justino, ele defendendo a fé, defendendo a igreja, eles ali com ódio acabam levando ao martírio, matam, né, São Justino. Mais ou menos o ódio que nós vemos no Evangelho de São Marcos. Jesus aqui falando para os mestres da lei, né, os fariseus. Vocês viram a parábola, né, do agricultor que manda os empregados, né, por último ele manda o filho, né, e Jesus está falando dele mesmo. Os outros que foram os empregados que foram mortos, né, pelos fariseus, né, que simbolizam, né, esses que matavam os enviados do dono da vinha, eram os profetas, né, os profetas que eram mortos muitas vezes, não só a morte física, mas caluniados, perseguidos, maltratados. Lembra de Jeremias?
né? Lembra de Isaías, lembra de Amós, lembra de todos os outros profetas do Antigo Testamento, né? Todos os profetas foram rejeitados, de modo especial Jeremias, né? Foi mais ainda, né? Sofreu mais ainda. E por último, o Filho é o próprio Jesus. Então hoje nós aprendemos de São Justino que nós precisamos perseverar na defesa da nossa fé, defender a fé, custe o que custar, mesmo que a gente possa, não sei, sofrer, sei lá, alguma retaliação ou perseguição ou o que for, né? Seguir firme na defesa da fé. E para você defender a fé, é importante conhecer a fé, aprofundar na sua fé, aprofundar na doutrina. Como a gente vai defender algo que a gente não conhece? Conhece a tua fé, conhece a tua igreja. E para isso você precisa estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, né? Procurar ali se aprofundar mesmo, né? Nos estudos da doutrina. Você pode, e hoje em dia, né, com a questão da internet, a gente tem várias formas de a gente estudar. Você pode ouvir uma palestra, ver um vídeo de aula, né, que ali tem um tema da doutrina, um tema da igreja. Ou você pode ler, por exemplo, né? Você tem mais facilidade para a leitura, você pode ler o catecismo da Igreja Católica, né? Você pode ler os pontos da doutrina católica, documentos do Papa, nesse último documento sobre a inteligência artificial, né? O Santo Padre escreveu, tão importante, fala da humanidade, né? Sobretudo da humanidade. E ali ele trata da inteligência artificial, né? É bom, meus irmãos e irmãs, para a gente poder defender a fé no trabalho, defender a fé com os amigos, defender a fé na faculdade, no colégio, onde Deus colocou a gente, né? Para a gente poder levar o nome de Deus e o nome da Santa Igreja. Mas, insisto, é importante conhecer. E para você estudar, para você se aprofundar, você precisa de algo fundamental na nossa vida, que é aproveitar o tempo, o aproveitamento do tempo. Às vezes a gente não lê, não estuda, não se aprofunda, não vê um vídeo, não ouve uma palestra de uma aula, de algum tema da doutrina. Por quê? Porque a gente está enrolado nas nossas coisas, né? A gente diz, eu nunca tenho tempo, e às vezes a gente não tem tempo. Não é que a gente não tem tempo, tempo a gente tem. A gente o que faz? A gente usa mal o nosso tempo, não é assim? A gente usa mal o tempo. Então, primeira coisa importante para você avançar, aprender mais, crescer mais. É tão bom quando a gente vê, ouve, lê alguma coisa assim e você, poxa vida, eu não sabia, eu aprendi algo, né? Isso é importante. Aproveitar melhor o tempo. E como que eu aproveito melhor o meu tempo, padre? Primeiríssimo lugar, ter horário. Ter horário para fazer as coisas. Se você vive ao sabor do vento, né, não tem horário para nada, cada hora, diríamos assim, é uma novidade, você não vai conseguir aproveitar o tempo. Então, ter um horário, ter uma agenda, fazer mesmo. No começo pode dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena. Garanto a vocês que vai valer muito a pena, né? Você monta ali um horáriozinho, uma coisa simples, né? Agora a hora disso, a hora daquilo e tal, e segue aquele horário ali, né? Para você conseguir fazer com que o seu tempo renda mais e você não fique ali preso em coisas que vão tirando o seu tempo e impedindo você de se dedicar às coisas que você precisa se dedicar. Não é verdade que se a gente enfrenta uma tentação, a gente dedica muito tempo a coisas que não devemos dedicar nosso tempo? A gente acaba dedicando, né? Ali o tempo, e quando você vê, e você passou horas, e ele falou, puxa vida, nossa, eu não li nada, né? Eu não fiz nada, eu não sei, não aprofundei nada no catecismo, né? Nossa, não consigo, não aprendi nada hoje. Então, ter um tempo, ter uma agenda, ter um horário. Isso é uma coisa para você aproveitar o seu tempo. Outra coisa que você pode fazer é se programar, por exemplo, né, para ter, não sei, as tuas leituras em dia. Não sei se você faz isso. Faz essa experiência. Faz uma listinha de livros que você poderia ler, né? Quanta coisa boa a gente pode aprender. Eu não sei, você tem a sua listinha de livros lá? Eu tenho a minha, estou tentando, né, eliminar ali os livros ali, lendo e tal. Isso é muito importante, ter a tua listinha de livros, né? E chega no final do ano e fala, nossa, consegui ler esse ano, 2026, esses livros. Ou então, né, ter uma listinha de palestras que você
vai ouvir, olha, eu vou ouvir mais sobre esse tema aqui da minha fé. E aí você vai em tantos canais que tem bons, você ouve uma palestra, ouve uma aula, tem essa programação, é importante. E assim, meus irmãos, a gente vai conhecer mais a fé e conseguir defender melhor a nossa fé. Não é frustrante quando alguém pergunta alguma coisa pra gente e a gente não sabe dizer? Não é? Isso não é frustrante, né? Um amigo de um trabalho, uma pessoa conhecida, aí pergunta alguma coisa e ali pergunta pra gente e aí fica aquele cri, cri. Acho que não está transmitindo, não posso fazer brincadeira, né? Cri, 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 cri. É o grilo, cri, cri é o grilo, né? Fica o silêncio, né? Você não sabe responder, né? Você não, olha, não passa vergonha, a gente não passa vergonha, né? Alguém vai lá no trabalho e fala, mas por que o padre faz e tal coisa na hora da missa? É a hora de você fazer o apostolado, é a hora de você defender a fé. Aí o grilo, cri, 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 não sabe responder porque não estudou, não aproveitou o tempo. Faz esse propósito. Nós estamos começando o mês de junho, um mês tão bonito, mês do Corpus Christi, mês do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria. Vamos pedir a São José que nos ajude a aproveitar bem o nosso tempo para a gente conseguir defender a fé e amar mais o coração de Jesus e o coração de Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.